Enquanto o nome do volante Gabriel Baralhas surge como uma alternativa para a volância do Internacional, lá no Rio de Janeiro, o nome do Charles Arangues começa a circular, sabe aonde? No Flamengo. Será que não se trata de uma pressãozinha do empresário para fechar com o Beira-Rio? Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora atualizar as informações do Internacional e algumas questõezinhas de bastidor. Nessa tarde de terça-feira, surge mais um nome para a volância do Internacional, um nome que talvez não agrade toda a torcida, porque é um jogador de grupo, mas um nome extremamente interessante. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. No Rio de Janeiro, meu amigo, tem o Arangues circulando a Gávea, circulando o nome do Flamengo. Olha, a gente também tem que tratar sobre isso porque eu acho que é uma pressãozinha para a direção do Internacional. E também a noite de copinha, né? Noite que a gente pode até botar um dinheirinho no bolso com a KTO. Vai lá, kto.com, utiliza o cupom Ernest e depois, meu amigo, bota uns pilinha no bolso, porque eu acho que a gente vai levar em cima do Ituano nessa terça-feira, 21 horas e 45 minutos. Oitavas de final, tá? Oitavas de final, depois daquele jogo lá de deixar o cara bem nervoso, né, contra o SKA, né, o SKA Brasil, que foi decidido nos pênaltis. Acho que hoje a coisa pode ser um pouco mais tranquila, de repente o Internacional levar até mesmo no tempo normal, né, sem precisar fazer com que o Colorado passe aquela ansiedade, aquele nervosismo dos pênaltis, né, da decisão para os pênaltis. Vamos lá. Gente, olha só, eu quero falar com você sobre algumas questões aqui, tá? Primeiro, vamos falar do Flamengo e do Arangues, porque assim, começa a surgir agora nas páginas de Flamengo que o Internacional teria uma concorrência por conta do Arangues, tá? Por quê? Porque o João Gomes foi vendido, né, agora para a Premier League e tal, está sendo vendido para Inglaterra, e o nome que o Vitor Pereira teria indicado para a direção do Flamengo para substituir, então, o João, é o do Charles Arangues, porque é um volante de boa qualidade, é um volante que está livre no mercado, o custo-benefício seria bom, né? Livre no mercado agora porque o contrato encerra no meio do ano e tal. Então, o Arangues seria, então, a alternativa do Vitor Pereira, então, para compor o grupo agora de 2023. Não se ouviu isso da boca do Vitor Pereira, obviamente, tá? Mas eu confesso que eu achei um pouco estranho. Por quê? Porque, olha só, o João Gomes tem 20, 22 anos, 23 anos, tá? O Flamengo tá com uma bolada bem considerável em termos financeiros, não tem problema, pode contratar qualquer jogador, não precisaria ser necessariamente o Arangues, que é um cara de 33 hoje. Já quis lá no passado? Quis, ok, beleza. Só que eu acho que não é o perfil que o Flamengo tá pegando hoje. Pegou o Gerson, tá? É óbvio, né? Quem não ia querer o Gerson, que também não é um guri, entre aspas, tá? Mas também não é um cara mais velho como o Arangues, tá? O que eu acho? Eu acho que é uma jogada do empresário, jogada dos representantes para botar um nome forte como o Flamengo na jogada e o Internacional meio que dá uma titubeada e, opa, vamos conversar, vamos tratar logo isso aí, vamos fechar. Porque é o seguinte, já falamos isso aqui, né? O Inter tem o negócio, por exemplo, na mão, né? O jogador já mostrou interesse em voltar para o Inter, mas ele quer 900 mil reais. O Inter tenta diminuir esse valor para chegar ali, de repente, no teto dos 600, 650, e aí talvez tenha uma conversa. O Inter não vai pagar nada para o Bayern, obviamente, para liberar ele antes. O Arangues teria que pegar e ter uma liberação lá da Alemanha. O contrato acaba no meio do ano, seria 2, 3 meses, né? Então, eu não sei, mas algo me diz que tem boi na linha aí, algo me diz que é muito mais uma pressão do empresário para que o Inter pegue e faça assim e contrate logo o Arangues, tá? Eu quero dizer para vocês também o seguinte, ó, esse volante que está vindo possivelmente do Atlético Goianiense, chamado Gabriel Baralhas, tá? É um jogador que a gente pode ficar de olho, sim. Por quê?
Fiz uma pesquisa, conversei com algumas pessoas lá de Goiás e tem muita gente valorizando esse jogador, esse atleta. Mesmo que o Atlético Goianiense tenha caído para a segunda divisão, foi um dos destaques, tá, do Dragão, tá, agora em 2022. Na temporada como um todo. Só para vocês terem uma ideia, ele jogou 56 partidas em 2022, tá? Agora em 2022. E dessas 56 partidas, ele fez 50 como titular. 50 como titular. Ele é capitão do time do Atlético Goianiense, tá? Ele tem ainda 6 gols marcados e 3 assistências. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, os dados do SofaScore aqui no Campeonato Brasileiro, os números dele no Campeonato Brasileiro, 89%, por exemplo, de acerto de passe. Isso para um volante é muito bom, né? Tem ali, ele joga tanto na primeira quanto na segunda função ali, tanto pela direita quanto pela esquerda, tá? Jogando mais pela esquerda, agora faria meio que a função do Depena. Ele é um terceiro homem, ele não chega a ser um primeiro volante. Ele é um terceiro homem de meio campo. Muita gente, inclusive, que eu falei em Goiás, destaca a combatividade, tá? E um cara que basicamente não se entrega no jogo, tá sempre na marcação muito forte, tem um bom poder de recomposição, tanto, né, de ir ao ataque, aparecer meio como elemento surpresa e também recompor para fazer a pressão na bola, tanto na primeira bola quanto ali no meio campo, na marcação, e aí fica muito parecido com o que o Mano Menezes gosta de jogar, né? Se tu for olhar uma recomposição com o Depena, uma recomposição também com o Maurício, fica muito interessante esse trabalho de meio campo aí que a gente pode ver com o Gabriel Baralhas. Só para a gente fazer situar um pouco quem é o cara, tá? Ele veio do Ituano. Ele começou no Ituano, depois ele vai para o Atlético Paranaense também, ele joga no Bragantino e aí para no Atlético Goianiense. Ele tem 24 anos e ele tem um contrato até o meio de 2024. Então o Inter provavelmente vai ter que pagar alguma coisa ou de repente negociar alguma cedência de jogador e tal. Porque já teve, inclusive, quando o Inter fez o Dudu, com a negociação com o Dudu no Atlético Goianiense, depois Fortaleza e tal, o Inter tentou botar o Baralhas na jogada, mas aí o Atlético não quis. O Atlético não quis porque queria receber dinheiro. Teve, inclusive, 2 propostas do exterior, tá, para vender o Gabriel Baralhas, mas como caiu para a segunda divisão, o presidente queria manter o Baralhas lá. Não vai conseguir porque, obviamente, o cara vai preferir jogar Série A, vai preferir jogar Libertadores, vai preferir jogar num clube como o Inter, que está muito mais estruturado agora e jogando, né, uma temporada muito maior do que o Atlético Goianiense. Tá? Só que é importante aqui, ó, um outro detalhe que eu acho que é importante a gente falar. Eu acho que é um negócio bom de custo-benefício. Porque mesmo que o presidente tenha dito agora no domingo, depois que o Atlético Goianiense ganhou do Goiás, tá? Ele tenha dito que os outros times chegam nos seus jogadores e oferecem salários estrondosos e ele não consegue bancar, tá? Me parece muito claro que esse jogador vai bater ali na casa dos 200 mil, 250 mil no máximo, dos máximos. Tá? Então, acho que pelo custo-benefício é um jogador bom para grupo e um jogador barato de ocasião, mesmo, né, a gente tendo que, de repente, fazer um pagamento aí, mesmo que seja irrisório, né, para o Atlético Goianiense. Eu gosto desse jogador. Eu acho que é um jogador importante e a gente precisa de jogador de grupo. Vai ter, é suficiente? Bom, daí são outros 500, a gente talvez tenha que até trocar uma ideia nos comentários ao longo aí desse finalzinho de terça-feira e aí a gente pode pegar mais ou menos e entender por que lado o Internacional está trazendo aí seus reforços, beleza? Tamo junto? Então faz o seguinte, te inscreve no canal, ativa a notificação e deixa o teu like. Não vai embora sem fazer tudo isso, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!